Fala aí, Ademas, bem-vindo você, bom dia. Aqui é o Haridarshana, já presente também nessa transmissão. Deixa eu ver se está tudo ok. Shila Prabhupada Ki Jai. Hare Krishna. Muito bom, né? Muito bom de manhã a gente ter aí esse jagya, esse serviço para devocional para ser executado, que é ouvir o Srimad Bhagavatam através do significado de Shila Prabhupada. Hoje, sexta-feira, dia 22 de novembro de 2024. Saudade de você também, irmão. A gente tem que se encontrar. Eu já te convidei várias vezes para vir aqui participar do encontro aqui em casa. Reforço o convite mais uma vez. Legal? Então, 22 de novembro de 2024, sexta-feira. Estamos no terceiro canto, capítulo 14, gravidez de Diti ao anoitecer. Isso aí, segunda-feira, 7 horas da noite. Oi, Miranda, seja bem-vinda, Marina Miranda. O verso de hoje é o verso 25. Vamos lá. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Narayana Namaskritya Naranchaiva Narottamam Devim Saraswatim Vyasam Tato Jayanudiraye. Antes de se recitar este Srimad Bhagavatam, que é o verdadeiro meio de conquista, deve-se oferecer respeitosas reverências à suprema personalidade de Deus, Narayana, a Naranarayana Rishi, o ser humano supremo, a mãe Saraswati, deusa da sabedoria, a Srila Vyasadeva, o compilador dos Vedas, e a Srila Prabhupada, o seu propagador. Então vamos ao shloka de hoje, 25, né? Verso 25 do capítulo 14, intitulado Gravidez de Diti ao anoitecer, isso aqui do terceiro canto do Srimad Bhagavatam. Fala aí, Marcos Hanuman, bem-vindo. Glórias a Srila Prabhupada. As reverências. Temos aqui Edith Lucero, Flávia Bertin, Mr. Jazz, 1970, Fernandes Sibel. Edith, o nome da minha esposa, exatamente assim que se escreve, E-D-I-T-H, igualzinho. Vamos lá. Então esse é o shloka de hoje, vamos... Shmashana chakra niladuli dumra Vikirna vidyota jata kalapaha Basma vaguntam malarupmadeho Devastribi pashyati devaraste. Shmashana chakra niladuli dumra Vikirna vidyota jata kalapaha Basma vaguntam malarupma deho Devastribhi pashyati devaraste. Shmashana, crematório incandescente. Chakra anila, redemoinho. Duli, poeira. Dumra, esfumaçado. Vikirna, vidyota, assim untado sobre a beleza. Jata kalapaha, cachos de cabelo emaranhado. Basma, cinzas. Avagunta, coberto por. Amala, imaculado. Rukma, avermelhado. Dehaha, corpo. Devaha, o semideus. Tribihi, com 3 olhos. Pashyati, vê. Devaraha, irmão mais novo
do esposo teu. Chegou mais gente aqui. Oi, Otávio, bem-vindo. Hare Krishna. Também o Cláudio Rodrigues. Bacta Márcio Claro. Legal, Márcio, que você está podendo pegar aí hoje ao vivo. Então vamos lá, tradução e significados dados por sua divina graça Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada Ki Jaya. Jaya, Srila Prabhupada. Como é importante, né? A figura de Srila Prabhupada. Possibilitar todo esse acesso a tanto conhecimento que abre os olhos, né, da gente para a realidade, que faz com que a gente possa compreender a jornada da vida, o verdadeiro objetivo dessa jornada da existência material e como trilhar essa jornada em prol do autoconhecimento, do autoaperfeiçoamento, que é a via, né, que nos conduz à conexão com a suprema personalidade de Deus. Então, Prabhupada, por isso que a gente está sempre assim glorificando o Prabhupada, assim, de uma maneira muito enfática, porque se não fosse Srila Prabhupada, onde nós estaríamos hoje? Entendeu? Isso é muito emblemática a posição de Srila Prabhupada, sabe? Então vamos lá, a tradução. O corpo do Senhor Shiva é avermelhado e ele é imaculado, mas anda coberto com cinzas. Seu cabelo é empoeirado com a poeira do redemoinho dos crematórios incandescentes. Ele é o irmão mais novo de teu esposo e vê com seus 3 olhos. Vamos ao significado de Srila Prabhupada. O Senhor Shiva não é uma entidade viva comum. Desculpa. Nem está na categoria de Vishnu ou da suprema personalidade de Deus. Ele é muito mais poderoso que qualquer entidade viva até o nível de Brahma, mas não está em nível de igualdade com Vishnu. Vishnu é um dos nomes de Krishna. Vishnu é o Deus trabalhador, né? O Deus empreendedor. Aquele que age para a manifestação cósmica material. Expansão de Krishna. Né? Por ser quase como o Senhor Vishnu, Shiva pode ver passado, presente e futuro. Olha que interessante. Um dos seus olhos é como o sol, o outro é como a lua, e o terceiro olho, que está entre suas sobrancelhas, é como o fogo. Ele pode gerar fogo de seu olho intermediário, esse terceiro olho, né, a terceira visão do Senhor Shiva, ele pode produzir o elemento fogo. Imagine, né, o poder do Senhor Shiva. Ele pode gerar fogo de seu olho intermediário e é capaz de aniquilar qualquer entidade viva poderosa, incluindo Brahma. Porém, não vive pomposamente em uma bela casa, etc. Nem possui quaisquer propriedades materiais, embora seja o senhor do mundo material. Olha essa afirmação de Srila Prabhupada, o Senhor Shiva como o senhor do mundo material. Ele vive mais nos crematórios, onde os corpos mortos são queimados, e se veste com a poeira do redemoinho dos crematórios. Ele não é maculado pela contaminação material. Kashyapa, que é Kashyapa Muni, o tinha como seu irmão mais novo, porque a irmã caçula Dediti, esposa de Kashyapa, casou-se com o Senhor Shiva. Aí vem um fato aqui, uma observação, né, cultural. Srila Prabhupada fala: o esposo da irmã de alguém é considerado como irmão. Olha que interessante, o princípio familiar, né, de laço familiar muito forte que existe na cultura védica. Né? Devido a esta relação social, o Senhor Shiva ocorria ser mais novo de Kashyapa. Kashyapa advertiu sua esposa de que,
porque o Senhor Shiva veria sua relação sexual, o momento não era apropriado. Aqui está se falando exatamente do momento de copulação, né? De Diti. Então, Kashyapa está instruindo que era um momento de madrugada, que não é apropriado para atividade sexual. Aí ele explica aqui, Kashyapa advertiu sua esposa de que, porque o Senhor Shiva veria sua relação sexual, o momento não era apropriado. Porque nesse horário da madrugada, o Senhor Shiva, ele perambula no mundo material. Ele que é o controlador do modo da ignorância, um dos gunas, né, predominantes no plano de existência material, ele perambula acompanhado de fantasmas, seres fantasmagóricos, porque ele é o controlador do modo da ignorância, modo esse que permeia, que emoldura a conduta de seres fantasmagóricos, entendeu? Mas o Senhor Shiva ele não é afetado pelo modo da ignorância, ele é o controlador do modo da ignorância. A gente vai falar um pouquinho sobre isso, tá? Então ele fala assim, Diti poderia argumentar que eles gozariam a vida sexual em lugar privado, mas Kashyapa fê-la lembrar-se de que o Senhor Shiva tem 3 olhos, chamados Sol, o Sol, a Lua e o Fogo, e ninguém pode escapar de sua vigilância, assim como ninguém escapa de Vishnu. Aí Prabhupada traz uma analogia, né? Prabhupada é o rei das analogias, sempre muito, assim, didático. Embora seja visto pela polícia, às vezes um criminoso não é imediatamente punido. A polícia espera pela ocasião adequada para prendê-lo. Tem que esperar o momento do flagrante, né? Não adianta, prende a pessoa, mas não tem ali ainda um flagrante. Aí vai levar ele para a delegacia, vai fazer lá a ocorrência, mas qual é o flagrante? Não tem flagrante, então solta. Então tem que esperar o momento adequado. O Senhor Shiva se aperceberia do momento proibido para a prática sexual e Diti seria devidamente castigada, dando à luz um filho de caráter fantasmagórico ou um impersonalista ateu. Kashyapa previu isso e assim advertiu sua esposa Diti. Srila Prabhupada Ki Jai. Bom, vamos lá, né? Om Gyanati Mirandasya Gyana Jana Shalakaya Chakshurum Miritam Jena Tasmai Shri Gurave Namaha. Namam Vishnu Padaya Krishna Prestaya Bhutale Shrimate Bhakti Vedanta Swaminiti Namine Shirupa Sanatana Bhattara Gunata Siddhiva Gopala Bhatta Dasara Gunata Satguru Santrabuski Jai Bhanja Kalpatarubhyas Cha Kripa Sindhu Bhya Eva Cha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha Jaya Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Shivasadi Gora Bhakta Vrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare. E aí Bhaktinval, seja bem-vinda também. Ela manda reverências aqui para todos que estão presentes e glorifica Srila Prabhupada. Vais Miranda Adafaria Psir An Nihar Rajankir. Todos sejam bem-vindos. Eu vou aqui reler o verso 25 do capítulo 14 do terceiro canto, que é o verso de hoje, dessa sexta-feira, 22 de novembro de 2024. Shma Shanna Chakranila Dumra Vikirna Vidyota Jata Kalapaha Bhajma Vagum Tamalarupma Deho Devastribhi Pasyati Devaraste. O corpo do Senhor Shiva é avermelhado e ele é imaculado, mas anda coberto com cinzas. Seu cabelo é empoeirado com a poeira do redemoinho dos crematórios incandescentes. Ele é o irmão mais novo de teu esposo e vê com seus 3 olhos.
O Senhor Shiva é um ser assim muito exótico. Né? Muitas pessoas não compreendem de quem se trata efetivamente, confundem às vezes o Senhor Shiva como um deus. Mas ele está na categoria de um semideus. Embora ele tenha, salvo engano, 78% das qualidades de Krishna, de Vishnu, ele é assim muito poderoso, né? Aqui Prabhupada menciona no seu significado que ele tem um poder até de aniquilar com o Senhor Brahma. Imagine isso. O Senhor Brahma, que é o primeiro ser criado no plano de existência material. Ele é gerado diretamente de Vishnu, né? De Garbhodakasha e Vishnu. Então, mas Shiva é muito poderoso. Explica-se que Shiva está entre uma categoria entre o Senhor Brahma e o Senhor Vishnu. Né? Então eu peguei aqui alguns elementos do Srimad Bhagavatam para poder discorrer um pouco sobre essa figura exótica do Senhor Shiva. Ele que é o esposo de Durga. Durga que é a deidade predominante no plano de existência material. Por isso, Prabhupada menciona que ele é o senhor do mundo material. Porque ele é o esposo de Durga, de Maya Devi. Energia ilusória, que, na verdade, é uma serva de Krishna. Davi Esha Gunamai, Mamamaya Duratyaya. Lá no Bhagavad Gita, está explicado isso, né? Que Krishna menciona, né? Essa Mama Maya, essa minha Maya, a energia ilusória, constituída dos 3 modos da natureza material: Tamaguna, Rajaguna, Sataguna, né? Ignorância, paixão e bondade. Krishna fala Daivi Esha. Ela é minha energia divina, e é divina também. Isso é bem explicado nas escrituras, né? Que embora seja uma energia divina, ela é de uma categoria inferior. Naturalmente, a Yogamaya, que é a energia superior de Krishna, que permeia tudo que está no plano do absoluto. Mas Maya, Devi, Durga, esposa do Senhor Shiva, ela age sempre a serviço de Krishna. E por isso essa energia que ela produz, que ela controla, os gunas, ela tem o poder de iludir nós que somos Diva Atmas. Imaginem, né? Almas espirituais, partes integrantes de Krishna. A nossa natureza espiritual. Mas uma vez que ingressamos no mundo material e ficamos submetidos à ilusão de Maya, embora os gunas, né, o mundo material, ele seja de uma categoria, de uma energia inferior a nós mesmos, ele tem um poder de nos iludir. Mas por quê? Porque a gente vem aqui com uma perspectiva de sermos proprietários, controladores, centro da existência. Enquanto que Maya está em serviço devocional. Então esse é o ponto, né? Fala na Bela, Hare Krishna. Uma energia inferior é capaz de se preponderar a uma energia superior, mas porque está a serviço de Krishna, né? E é interessante que essa equação ela se aplica também
dentro de cada um de nós como laboratório que somos, onde estamos submetidos aos ditames da mente, que quando materialmente condicionada tem o poder de aplacar nossa inteligência e fazer com que predomine os seus interesses de gratificação sensorial dos sentidos. A mente como central dos sentidos, ela nos domina. E a inteligência é de uma categoria que está acima da plataforma da mente. Mas a mente, ela se sobrepõe à inteligência. A gente sabe que a inteligência, se ela não for devidamente nutrida com o conhecimento espiritual, ela fica subjugada à mente. E essa nutrição, essa busca pela nutrição, pela compreensão das coisas como elas são, dentro da perspectiva divina, espiritual, é que reposiciona a inteligência numa condição em que ela vai refrear os impulsos da mente. Buddhi Yoga é aquela inteligência que nos é dada por Krishna. Mas para isso a gente tem um empreendimento para ser executado. Não é algo gratuito. Primeira coisa é um desejo, né? Começa por aí. E aí, então, lá no capítulo 10 do Bhagavad Gita, verso 10, Krishna fala sobre essa sua benevolência, quando ele fala Teshan Satata Yuktanam, Bhajatam Priti Purvakam, Dadami Buddhi Yogantam Janamanu Payantite. Então ele fala Teshan Satata Yuktanam, aqueles que estão constantemente Bhajatam Priti Purvakam, adorando-me em amor extático, Dadami Buddhi Yogantam, eu lhes dou a inteligência de Anaman Upayantite, através da qual eles vão poder chegar a mim. Ou seja, é Krishna que nos dá a inteligência, que nos fortalece, nos nutre, para que a gente possa ter controle da mente. Porque se não for assim, a nossa mente está o tempo todo ditando as regras e dizendo eu quero isso, eu quero aquilo, e tudo baseado em prazer sensorial. E aí estamos fadados o quê? A uma eterna jornada no samsara, no ciclo de nascimentos e mortes. Porque nós não exercemos as prerrogativas de um ser espiritual, ficamos presos ao viés mundano e aos prazeres mundanos, sensoriais, fricção dos sentidos com os objetos dos sentidos. Os objetos dos sentidos é tudo que está aí à nossa volta, tudo que de alguma forma pode proporcionar um tipo de prazer, um alimento saboroso, né? Um som agradável, uma vista bela. Tudo isso tem um tipo de fricção, mesmo a visão é uma fricção. Menos grosseira, claro, do que, por exemplo, aquela fricção que é produzida pelo tato, mais grosseira. O aroma de uma flor ou outro tipo de aroma, entendeu? Que a pessoa desfruta daquilo. Tudo isso é o contato dos sentidos com os objetos dos sentidos, né? E que produzem algum tipo de prazer. E aí a gente fica nisso. A nossa vida está baseada em gratificação sensorial. Inteligência totalmente dominada pela mente. Então, tal qual acontece com que nós, almas espirituais no mundo material, dominados pelos gunas, né? Embora sejamos de uma categoria superior. Agora, dito isso, vamos ao...
assim, cataloguei aqui algumas informações importantes para a gente dar ter uma percepção melhor do Sr. Shiva, né? De quem se trata. Deixa eu ver aqui. Então eu separei aqui no quarto canto no capítulo 30 do quarto canto, tem o verso 24. Então, no significado, Prabhupada vai falar assim: no verso anterior, ou seja, no verso 23, afirmou-se Grihita Mayaguna Vigrahaya, que o Senhor aceita 3 espécies de corpos, Vishnu, Brahma e Shiva, para os propósitos de criar, manter e aniquilar a manifestação cósmica. As 3 deidades predominantes do universo material, Brahma, Vishnu e Shiva, chamam-se Guna Avataras. Olha só que interessante. Existem muitas espécies de encarnações da Suprema Personalidade de Deus, sendo que as primeiras encarnações dentro deste mundo material são Brahma, Vishnu e Maheshwara, que é Shiva. Entre elas, o Senhor Brahma e o Senhor Shiva aceitam corpos materiais, mas o Senhor Vishnu não aceita um corpo material. Sua existência é inteiramente isenta da contaminação dos modos materiais da natureza. Ninguém deve pensar, portanto, que o Senhor Vishnu está na mesma categoria que o Senhor Brahma e o Senhor Shiva. Olha que interessante. Aí Prabhupada se reporta às escrituras, né? Ele fala, os Shastras nos proíbem de pensar dessa maneira. Aí ele cita um verso, Yastu Narayanam Devam Brahma Rudradi Daivataihi Smatwenaiva Viksheta Sapasan Pachandi Bhavedruvam. Alguém que pensa que o Senhor Vishnu está na mesma categoria que Devas, são os semideuses, como o Senhor Brahma ou o Senhor Shiva, ou que pensa que o Senhor Brahma e Shiva são iguais ao Senhor Vishnu, deve ser considerado um Pachandi, um descrente infiel. Aí depois Prabhupada vai se continuar e ele fala um pouquinho sobre o Senhor Shiva. O Senhor Shiva não é realmente uma simples entidade viva, contudo, ele não é a suprema personalidade de Deus. Sua posição está entre a de Vishnu, a suprema personalidade de Deus, e a de Brahma, a entidade viva. Portanto, Brahma Samhita 5.45 explica a posição do Senhor Shiva dessa maneira. Eu vou direto para a tradução, tá? Não vou ler o shloka, o verso. O Senhor Shiva é comparado ao iogurte, dadi. O iogurte nada mais é que o leite transformado. Todavia, o iogurte não pode ser aceito como leite. Analogamente, o Senhor Shiva tem quase todos os poderes do Senhor Vishnu, e ele também está acima das qualidades da entidade viva, porém, não é exatamente como Vishnu. Assim como o iogurte, apesar de ser leite transformado, não é exatamente como o leite. Legal, né? Prabhupada sempre muito esclarecedor. Então, também nós temos aqui uma afirmação que Prabhupada faz no seu significado, em que ele menciona que o Senhor Shiva, imagine, ele tem aquilo que se chama de superconsciência. Ele consegue ver passado, presente e futuro. Um Bhakta, né? Um Bhakta no sentido de um devoto, né? Um devoto Uttama Dikari, um devoto autorrealizado, é uma pessoa que atingiu a plataforma de devoção no estágio mais elevado, devoção a Deus. Ele também pode dispor
por uma concessão do Senhor Supremo, né, esse estado de superconsciência, que o capacita a ter essa visão ampla de passado, presente e futuro. Imagine, né? Os poderes que se podem... Naturalmente, um devoto não está, assim, desejoso de obter nenhum tipo de prazer, né? A característica de um devoto, no seu estágio mais elevado, existem várias categorias de devotos. Devotos que estão devotando suas vidas, né? Ou algumas partes de suas vidas, alguns bens, enfim... É tudo muito... São graus de consciência, não é verdade? Então existem muitos tipos de devotos. Quando a gente está falando de devoto, não estamos falando do Hare Krishna especificamente, estereotipado. O Hare Krishna é o único devoto de Deus. Não. Existem muitos devotos de Deus que estão caminhando por diferentes trilhas, entendeu? Nessa jornada de entrega para Deus, né? Mas o devoto que eu estou me referindo aqui, esse estágio mais elevado, é aquele que entregou corpo, mente e alma. A sua vida, ela é feita para a vontade de Deus. Tudo que ele faz é voltado para a satisfação de Deus. Ele não tem desejos pessoais, né? Lá no Sharanagati, que é um tratado filosófico de Srila Bhaktivinoda Thakura, que trata exatamente sobre essa rendição a Deus, ele fala assim para Krishna: Krishna, por favor, me faça como um cão na porta da sua casa. E livre-arbítrio faz o seguinte: eu não quero livre-arbítrio. Por favor, faça de mim o que quiser. Decida tudo por mim. Se colocando ali numa condição totalmente de rendição, para que ele não quer livre-arbítrio, ele não quer deliberar sobre nada, ele quer só servir Deus. E que Deus, então... Alguém pode pensar assim: nossa, mas a pessoa, dessa forma, ele está totalmente aniquilando a sua individualidade. Não, de maneira nenhuma. Ele está exercendo exatamente a sua posição constitucional como servo eterno, amoroso de Deus, parte integrante de Deus, cuja função é servir a Deus, né? Então tem aquela analogia que o Prabhupada faz dos membros do nosso corpo, que eles têm como finalidade precípua servir o todo do corpo, né? Então a mão serve o corpo que prioritariamente levando alimento à boca, para que a boca deguste, depois esse alimento é ingerido, o estômago processe essa digestão, continuidade da digestão, o processo da digestão, e dessa forma o que? Nutre tudo, inclusive a mão, que está exercendo o seu dever perante esse todo do corpo. E a mão se beneficia disso. Ela tem só que fazer a sua parte, cumprir o seu papel, né? Então o Prabhupada faz uma analogia caricata, tipo assim: suponhamos que a mão decida: eu não vou mais levar o alimento para a boca, eu não vou fazer mais isso, porque eu quero desfrutar do alimento, e pega os alimentos e fica tentando desfrutar do alimento. É uma analogia caricata, né, gente? Claro. O que vai acontecer com a mão? Primeiro, que ela não vai se satisfazer, não vai alimentar, o corpo não vai ser alimentado. E, consequentemente, ela, a mão, também vai ficar numa condição de subnutrição, porque ela não está exercendo o seu papel, fazendo a sua parte. Então, isso é a nossa posição. Então, quando a gente faz a nossa parte como servos amorosos de Deus, isso nos enche de prazer, isso nos enche, isso nos nutre. E claro, Deus nos dá todo o amparo, todo o abrigo. Então não se trata de aniquilação da nossa identidade, das nossas individualidades, dos nossos direitos. Se trata exatamente de cumprimento do dever e, consequentemente... Fala, Diamantino, bom ter você aqui, meu irmão. Hare Krishna. Então se trata exatamente do exercício da nossa posição constitucional como servos, partes integrantes de Deus. Então tem aquelas canções, por exemplo, cristãs, que falam: Senhor, fazei-me instrumento de vossa paz. Olha que interessante, totalmente alinhado com esse princípio de serviço devocional, de que nós sejamos instrumentos de Deus, né? Que seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Tem essa oração também que é feita, não é verdade? Tudo alinhado com isso, mas muitas vezes
não é muito bem explicado, né? Fica ali uma mensagem subliminar, mas Prabhupada veio exatamente para tornar clara toda e qualquer expressão espiritual, devocional, né? Para que a gente entenda exatamente sobre como podemos caminhar nessa direção e encontrar, então, consequentemente, o sucesso da existência, né? Que é em serviço a Deus. Mas continuando para falar sobre o Senhor Shiva, eu falei tudo isso em virtude da questão da superconsciência que ele detém e que pode ser obtido até por um devoto avançado, né? Mas o Senhor Shiva, eu já falei aqui, ele é o esposo de Durga, né? Ele não é afetado pelos modos da natureza material, embora seja o controlador do modo da ignorância. E tem aqui no verso 27, que é o verso, eu estou lendo 25, né? 26... Aqui vou ser um pouco redundante, mas é importante. As características incivilizadas e diabólicas do Senhor Shiva não são abomináveis em absoluto. Ele tem uma aparência exótica demais, né? Mas olha que interessante, porque ele ensina aos devotos sinceros do Senhor a como praticar o desapego material. Ele chama-se Mahadeva, ou o maior de todos os semideuses. E ninguém é igual ou superior a ele no mundo material. Olha que interessante isso, né? Ele é quase igual ao Senhor Vishnu. Embora sempre se associe com Maya, Durga, ele é o esposo de Durga, ele está acima do estágio reativo dos três modos da natureza material. Embora esteja encarregado de indivíduos diabólicos, situados no modo da ignorância, ele não é afetado por tal associação. Ou seja, ele está transcendental à influência dos gunas. Ele é um dos controladores dos gunas, controlador do modo da ignorância. Os gunas aqui, muita gente, maioria já sabe, né? Que tudo nesse mundo está influenciado por ignorância, paixão e bondade. Esses modos, eles atuam ali de uma forma simultânea. Normalmente somos afetados prioritariamente por dois gunas, né? Mas eles estão agindo o tempo todo. Os gunas estão agindo o tempo todo, né? E a gente deve usar os gunas e não ser usado pelos gunas. Então, por exemplo, ignorância. Os alimentos, existem os alimentos afetados pelo modo da ignorância. Alimentos que não são apropriados para serem ingeridos por nós, entendeu? Existem os alimentos que são influenciados pelo modo da paixão, as pimentas, gengibre, alimentos que produzem, que são assim, estimulantes, eles estão ali influenciados por paixão, esse guna, rajoguna, e bondade, os cereais, vegetais, o leite, a água, claro, né? Totalmente o modo da bondade, que nos nutre. E tem os alimentos no modo da ignorância, que são alimentos incomíveis, né? Por exemplo, a carne, né? Na medida em que ela é produzida através de um ato horrível, que é da matança dos animais. Muito desventurado, né? Então é importante, por isso a importância de nós pensarmos, pelo menos pensarmos sobre o vegetarianismo, tá, gente? É muito importante. Para a gente sair da influência desse alimento impregnado de modo da ignorância. Mas o modo da ignorância também ele está atuando de outras maneiras, até mesmo supostas religiões são influenciadas pelos modos. Aquelas religiões que pregam, por exemplo, sacrifícios que são, na verdade, pesados, né? Que não são sacro-ofícios, na verdade, nem são autorizados para uma era como essa que a gente está vivendo, em que, por exemplo, se promove matança de animais. Isso não é nem um pouco aceito, nem um pouco
E aí, porque a pessoa tem como objetivo algum ganho material. E aí vai lá e pratica aquele tipo de ação que está influenciada pelo modo da ignorância, entendeu? Tem as religiões que estão influenciadas pelo modo da paixão, que estão promovendo o quê? O desenvolvimento econômico. Você faça isso que Deus vai te dar o carro, Deus vai te dar a casa, Deus vai te dar, entendeu? Então, não. Isso só para explicar a influência dos modos da natureza que estão atuando o tempo todo em tudo, gente. No trabalho também existem trabalhos que estão influenciados por ignorância, outros por paixão, outros por bondade. A própria caridade. A caridade no modo da ignorância é aquela que você, às vezes, se livra do pedinte, né, de um pedinte, dando um dinheirinho para ele, e você supostamente está fazendo ali uma caridade. Eu estou ajudando aquela pessoa. A pessoa pega o dinheirinho que você deu para ela, vai comprar uma pedrinha de crack, entendeu? Uma droga. E aí se intoxica. Você fez um ato de doação, porém, no modo da ignorância, porque a pessoa está se afundando com aquela doação. No modo da paixão, é aquela doação na qual você está almejando, né, algum tipo de reconhecimento por ser uma pessoa. Eu sou uma pessoa do bem, eu sou uma pessoa boa. Eu dou, ajudo as pessoas, você quer um reconhecimento. E na bondade não, na bondade você dá meramente por compaixão, benevolência. E tem tudo isso transcendental, que é quando a sua doação, ela efetivamente, ela conecta o recebedor da doação com o princípio do serviço devocional, né? O alimento oferecido a Deus, antes de ser ingerido, preparado para oferecer a Deus, chamado prasadam. Tudo que é feito para oferecimento a Deus, que primeiramente é oferecido a Deus, se torna prasadam, né? Então, por exemplo, a caridade da gente pregar para uma pessoa, auxiliar ela no momento de dificuldade, dar um abrigo, acolher essa pessoa, isso é bondade, entendeu? Aí se você fala as palavras do Bhagavad Gita, do Srimad Bhagavatam, os ensinamentos de Srila Prabhupada, para dar a ela um norte, né, para dar a ela um sustentáculo, para ela poder superar uma determinada adversidade, aí é totalmente transcendental. Você está levando esse conhecimento puro, né, das escrituras, que vai permitir que ela possa nutrir a sua inteligência, suplantar a plataforma da mente e, consequentemente, gerir a sua própria vida, entendeu? Essa é a doação mais poderosa que tem, é você dotar uma pessoa de conhecimento, fazer com que ela enxergue que ela pode obter conhecimento e conduzir a sua vida apropriadamente, gerir a sua vida de maneira apropriada. Então, tem mais aqui uma referência. Poxa, já tem bastante comentários e eu sempre gosto muito de me ater aos comentários de vocês. Por favor, vão enviando. É verdade, o Haridarshana. O gengibre, ele é a tintya, né? Ele é tridosha. Está no modo da bondade. Eu me referi ao gengibre pela coisa picante, né? Que ele, de uma certa forma, é um estimulante, mas ele é um tridosha. Obrigado aí por essa correção, tá? Mas as pimentas não, né? E tem alguns afrodisíacos, né? Ginseng, umas coisas assim que são estimulantes. O gengibre, bem lembrado, tá? Vamos aqui no nono canto, tá? Eu separei aqui também no nono canto uma outra referência. Olha que interessante que Prabhupada menciona. Onde o Senhor Shiva, ele se coloca na sua posição, tá? Ele fala assim, no verso 56 do nono canto, capítulo 4. O Senhor Shiva disse: meu querido filho, eu, o Senhor Brahma e os outros semideuses, que dentro deste universo vivemos sob a falsa concepção de nossa grandeza, não podemos exibir nenhum poder que nos permita competir com a suprema personalidade de Deus.
pois os inúmeros universos e seus habitantes passam a existir e são aniquilados pela simples vontade do Senhor. Ou seja, como diz o Senhor Brahma no seu Brahma Samhita, né? Ishvara Parama Krishna Satitananda Vigraha Anadiradir Govinda Sarva Karana Karanam. Porque o Senhor Brahma também ele é tido muitas vezes como Deus. E ele é um Deus criador. Mas ele pode criar mediante o poder. Ele é empoderado pelo Senhor Vishnu. Ele sozinho não tem o poder de fazer nada. Tudo que ele executa é em serviço devocional. E nesse shloka que eu mencionei, que ele fala Ishvara Paramakrishna. Ishvara Paramakrishna significa Krishna, ele é o Parama, Ishvara, o controlador supremo, ele que dita as regras. Satitananda Vigraha, sua forma, seu corpo é Satitananda, eterno, pleno de conhecimento, de consciência e Ananda, bem-aventurado. Anadiradir Govinda, ele não tem começo e ele é o começo de tudo. Porque Brahma tem um começo. Quando Garbhodakashayi Vishnu faz com que ele surja ali na flor de lótus, no topo da flor de lótus do umbigo de Garbhodakashayi Vishnu. Então, ele depende de Vishnu, não é mesmo? Agora Vishnu não, ele Anadir Adir Govinda, ele não tem começo, mas ele é o começo de tudo. E Sarva Karana Karanam, ele é a causa de todas as causas. Então o Senhor Shiva aqui está alinhado exatamente com essa expressão do Senhor Brahma no seu Brahma Samhita, nas suas orações que ele dirige a Krishna, né? E aí Prabhupada menciona no significado, no mundo material existem inúmeros universos, existem também inúmeros senhores Brahmas, senhores Shivas e outros semideuses. Todos eles moram neste mundo material e ficam sob a direção suprema da personalidade de Deus. Portanto, ninguém é capaz de competir com a força do Senhor. O Senhor Shiva também recusou-se a proteger Durvasa, pois o Senhor Shiva também estava sujeito aos raios da Sudarshana Chakra, enviada pela suprema personalidade de Deus. Aqui já tem um componente desse capítulo específico, que Durvasa Muni ofendeu Ambarisha Maharaja, e aí ficou submetido a Sudarshana Chakra, né? Uma arma atômica, transcendental do Senhor Vishnu. Mas aí é outra história, tá? O ponto aqui é que o próprio Senhor Shiva, ele está se colocando ali numa condição subalterna, né? Sabendo que ele depende. Ele é Mahadeva, ele é o maior dos Vaishnavas, que Prabhupada menciona isso, né? Dos seguidores do Senhor Shiva, do Vishnu, tá? Desculpa. Então, gente, e eu acho que para fechar essa nossa leitura de hoje, aqui também no verso 22, do capítulo 28 do terceiro canto, já é o terceiro canto, parte 2, Prabhupada fala no significado. Neste verso, menciona especificamente a posição do Senhor Shiva. O impersonalista sugere que a verdade absoluta não tem forma, e que por isso pode igualmente imaginar a forma de Vishnu, ou do Senhor Shiva, ou da deusa Durga, ou do filho deles, Ganesha. Mas, na verdade, a suprema personalidade de Deus é o Senhor Supremo de todos. O Senhor Supremo é Krishna, e todos mais, incluindo o Senhor Shiva e o Senhor Brahma, para não mencionar outros semideuses, são servos de Krishna. E olha que interessante. O Senhor Shiva é importante porque sustém sobre sua cabeça a água sagrada do Ganges, cuja origem está no banho dos pés do Senhor Vishnu.
O Senhor Shiva, nas imagens do Senhor Shiva, tem uma água aqui, assim, que é o Ganges que cai sobre a sua cabeça. O Ganges que vem de outros planos, né? Interessante que o Bhagavatam explica isso, né? Que existe uma quantidade absurda de água no cosmos, né? Na Via Láctea. E recentemente a Agência Espacial Americana, a NASA, descobriu que existe muita água, sim, na Via Láctea, em forma de vapor. Entendeu? Muito interessante, né, gente? São muitas evidências científicas que já estão, assim, sendo mencionadas nas escrituras há milênios, né? Vamos lá. Bastante comentário. Aqui o Haridarshana comenta aqui. O Shiva Muhurta ocorre nos 3 Sandhyas, por isso os Brahmanas cantam Gayatri Mantra. Ah, são nos 3, né? Oh! Nesse recorte de Diti e Kashyapa, foi no crepúsculo. Ah, foi no anoitecer, então. Obrigado, Haridarshana. Então são nos 3 períodos, né? Os devotos cantam normalmente o Gayatri Mantra no Brahma Muhurta, depois no meio do dia e ao entardecer. Ok, importante essa observação. Marcos Jânimo, o Senhor Shiva e Mãe Durga são a mola mestre que nos vela o conhecimento transcendental para a movimentação dos desejos das Divatmas e, com isso, dando seguimento à mecânica do mundo material. É por aí, né? Mantra Chaitanya Hare Krishna. Tudo bem, irmão? Tem aqui o comentário do Otávio, deixa eu chegar nele. No Bhagavad Gita 15.15, Krishna afirma a Arjuna que, aspas, estou situado nos corações de todos e é de mim que vem a lembrança, o conhecimento e o esquecimento. Através de todos os Vedas, é a mim que se deve conhecer. Tem um complemento aqui. Na verdade, sou o compilador do Vedanta e sou aquele que conhece os Vedas. É por aí. 15.15 do Bhagavad Gita. Aqui ainda tem o comentário aqui do Haridarshana. Prabhupada citou a segunda ofensa que se deve evitar na propagação dos santos nomes. Considerar que os nomes dos semideuses, tais como o Senhor Shiva e o Senhor Brahma, estão à altura ou são independentes dos nomes do Senhor Vishnu. Essa ofensa aqui, ela diz tudo, né? Não estão nem à altura e nem são independentes, porque eles dependem, como eles mesmos afirmam, tanto o Senhor Brahma como o Senhor Shiva, eles são ali totalmente dependentes da vontade do Senhor e eles agem para a vontade do Senhor, né? Mantra Chaitanya Dasa, eu esqueci, poderia me lembrar se Shiva encarna ou já vem com a sua Swarupa Siddhi? Não, Shiva é um posto. É um posto. Parece, salvo engano, que existe sim um Rudra, tá? Parece que existe sim um Rudra, né? Shiva Rudra, enfim, eu não tenho essa informação precisa, mas que tem um Senhor Shiva que é um Shiva permanente, digamos assim. Mas aqui, Prabhupada, no significado de um dos versos que eu li, ele fala que existem muitos Brahmas e muitos Shivas. A gente sabe que o mundo material, o universo material, são bilhões de universos materiais, né? Em cada um vai ter um Senhor Brahma, em cada um vai ter um Senhor Shiva, entendeu? Então, mas enfim, voltando à questão que o Haridarshana mencionou, essa ofensa, né, que a gente sempre, para cantar os santos nomes, a gente tem que estar ligado exatamente
entender a posição de Krishna, que é uma posição completamente suprema, né? Vamos ver aqui mais algum comentário. Acho que não tem, né? Aqui o Marcos Hahnemann, Prabhu, assista a aula de ontem, coloca Sakshi Prabhu, onde ele fala sobre isso. Aqui dando uma dica aqui pro... olha que legal aqui, o Saijão Nagal. A formação da água na nascente do rio Ganges, lá no local sagrado conhecido como Gangotri, é na nascente do Ganges, gente. Brota ali, uma água brota do nada. Ocorre acima da área de formação das nuvens de chuva. Olha que coisa, hein? O que realmente se confirma é que a origem da água do Ganges é provavelmente do espaço sideral, conforme está registrado na literatura sagrada dos Vedas. Hare Krishna, muito obrigado por essa observação. De fato, uma informação muito pertinente, né? Como que pode ter água acima das nuvens, que é o elemento, né? As nuvens são o elemento que promovem esse ciclo de alimentação de água no mundo material, né? Aqui no nosso planeta, né? Mas essa água que brota dentro da pedra lá no Gangotri, ela está numa altura mais elevada do que o nível das nuvens. Então está aí uma informação muito interessante que confirma a autoridade das escrituras, que revelam exatamente que essa água vem lá do espaço sideral, entendeu? Muito obrigado por essa sua participação, essa sua contribuição. Isso, o Sr. Shiva, aqui o Haridas, ele entra na natureza material com o corpo material. Isso foi aqui, Prabhupada mencionou, né? Que tanto Brahma como Shiva, eles estão em formas materiais. Obviamente, gente, a gente tem que entender que a matéria, a combinação dos elementos materiais, terra, água, fogo, ar e éter, no nosso corpo, por exemplo, a gente sabe que o corpo material, ele tem um percentual absurdo do elemento água. 70 e tantos % de água. Não é isso? Mas existem outras formações, outras interações desses 5 elementos que podem produzir, por exemplo, os seres ígneos, que são seres incandescentes, onde predomina o elemento fogo. Então, só um segundinho, gente. Bom dia. Liberado, abre, por favor, obrigado. Estou de volta, fui atender ali a campainha rapidinho. Então, voltando ao ponto, Shiva, Brahma, todos eles, assim, os corpos materiais, eles dependem dessa interação desses elementos, terra, água, fogo, ar e éter. Então podem existir os seres ígneos, os seres constituídos de mente, que predomina a mente, e assim por diante, entendeu? Então, quando se fala de um corpo material, não significa, a gente não pode automaticamente projetar uma ideia do Sr. Shiva ou do Sr. Brahma com uma forma material tal qual essa aqui que nós temos agora. Não, é outra plataforma de existência material, mas é material, entendeu? Aqui o Haridarshana comenta, foi lido agora na aula que o Sr. Shiva aparece com o corpo material. Ele é Deus imanente, Deus que toca a matéria. Ok, muito bom. A Thalita aqui, participando também, agradecendo a leitura de hoje. Obrigado você também, Thalita, pela sua participação.
Deixa eu ver se aqui no Instagram tem algum comentário. A Ada Faria mandou aqui Hare Krishna, reverências a todos. A Thalita também já tinha mandado aqui um Hare Krishna, uma saudação. Aqui o Psiran mencionou aqui, preciso sair agora, obrigado, bom dia, Hare Krishna. Já saiu, né, Psiran? Lu. Ok, né, gente? Eu acho então que podemos ficar por aqui. Haribol. Peraí. Só um minutinho, gente. Calma, Lupe. Pronto. Chega. Fecha a porta aí. Ok. É o meu dog, muito influenciado pelo modo da paixão, recepcionando aqui a funcionária aqui de casa. Mas enfim, gente, valeu, foi bom a participação de vocês. E aqui o Haridas ainda complementa. O Sr. Shiva, presidente, preside o Ahamkara. Sajão Nagal. Hare Krishna, muito grato. Eu que agradeço você pela participação. Ok, gente, sejam todos, então, aí estejam todos bem nesse final de semana. Bom final de semana para vocês. Jai Shila Prabhupada, como fala aqui o Marcos Hanuman. E quem estiver no Rio de Janeiro, aproveite no domingo para estar participando lá do Festival Transcendental. Teremos a palestra que vai ser ministrada pelo presidente do templo, o Goura Krishna Dasa. O festival começa às 3 horas da tarde. E esse domingo não teremos, né, o Haridashana? Não teremos o workshop do Mahabharata, só no próximo domingo, não é isso? Porque teve no domingo passado, então é de 15 em 15 dias, né? Um domingo sim, um domingo não. Mas final de semana tá aí para a gente poder se associar nesse viés da consciência de Cristo. E o templo está ali para receber vocês, e você que não está no Rio de Janeiro, busque aí um centro de pregação na localidade que você se encontra. Ok? Hare Krishna. Bom final de semana para todo mundo.